Piratas do Caribe. Esse é um famoso filme da Disney e também uma atração da Disney que os fãs, milhões deles no mundo todo, sempre adoraram, porque é um filme divertido. Mas o que acontece quando a vida real tenta imitar o filme? E agora as pessoas dizem, ei, talvez essa seja uma ótima ideia. Vamos realmente tentar um pouco de pirataria nas guerras atuais que estamos enfrentando e ver se isso pode funcionar, porque no passado, isso sempre ajudou muito a vencer guerras. Ou pelo menos é o que você pode pensar. E vamos analisar especialmente tanto na guerra entre Rússia e Ucrânia, quanto na guerra com o Irã, porque isso está aparecendo nos dois lugares. Por mais difícil que seja acreditar nisso, isso provavelmente mostra o quanto estamos desesperados para tentar encontrar alguma coisa, qualquer coisa, que funcione para o nosso lado. E para tentar entender o que isso vai fazer com aquela guerra e como isso pode afetar qualquer um dos nossos oponentes nesses conflitos, temos de volta conosco hoje Scott Ritter, veterano oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais, ex-inspetor de armas das Nações Unidas e que continua sendo um dos analistas militares mais requisitados da área. Scott, seja bem-vindo de volta ao programa, como sempre. Muito obrigado por me receber. Bem, escuta, vamos voltar a isso, porque o presidente Putin chamou a atenção hoje de manhã ao dizer onde foi parar. Aqui. Ele disse que, recentemente, os europeus conceberam a ideia de apreender nossos navios e vender os bens que roubaram de nós. Isso, claro, é pirataria e roubo. E se isso for implementado na prática, quer dizer, mais adiante, porque veremos que isso já está acontecendo em certa medida, seremos obrigados a responder na mesma moeda. Mas aí ele vai um pouco além. Os russos são meio famosos, há décadas, por responder na mesma moeda. Ele diz, e não necessariamente em águas onde planejam atacar nossos navios, mas onde quer que consideremos apropriado em qualquer lugar. Quero dizer, antes de mais nada, o que você acha que está por trás disso do lado russo? Porque ele parece estar um pouco mais agitado depois de algum tempo nessa situação. Bem, o que estamos vendo é um ciclo de escalada por parte do Ocidente em relação à Rússia e à Ucrânia. E a resposta da Rússia até agora tem sido muito comedida e muito pragmática. A Rússia não busca expandir o conflito, mas contê-lo. Mas quando é pressionada, a Rússia reage. Só para dar um exemplo, a guerra de drones de 40 dias que Zelensky ordenou em junho abriu toda uma nova gama de alvos dentro da Rússia, incluindo o depósito de varejo online da Wildberries. E o que a Rússia fez foi responder na mesma moeda. E agora, literalmente, toda grande instalação de armazenamento na Ucrânia está sob ameaça, e toda a capacidade de armazenamento e distribuição da Ucrânia será destruída. A Rússia não queria fazer isso, mas foi obrigada a fazer por causa das ações da Ucrânia, que foram motivadas por estratégias promovidas e incentivadas pelos parceiros europeus e, até certo ponto, americanos da Ucrânia. E o que vemos agora é a Europa dizendo, como podemos pressionar mais a Rússia? Uma das coisas que eles estão tentando fazer é, falar em limitar a capacidade da Rússia de vender petróleo. Neste momento, a Rússia transporta muito petróleo. Eles usavam seguradoras do Lloyd's de Londres e negaram à Rússia o acesso aos meios tradicionais de segurar seus navios e as embarcações que os apoiam. Então, o que a Rússia fez foi fornecer seu próprio seguro para os seus próprios navios. Além disso, recorreu ao que eles chamam de frota fantasma. A frota fantasma é uma frota de embarcações registradas sob bandeiras de outros países, mas que operam em conjunto com a Rússia para transportar petróleo russo. O Ocidente vê isso como, uma forma de contornar as sanções. Imagine só, sanções contra a Rússia. E agora eles querem colocar isso sob controle. Então estão falando em, interceptar e apreender os navios e depois vender o petróleo que está neles para arrecadar dinheiro para a Ucrânia. E a outra coisa que estão fazendo, e isso está acontecendo agora mesmo, é leiloar os navios como sucata.
Os Estados Unidos apreenderam 2 navios tanque, ou no início deste ano ou no fim do ano passado, que agora estão sendo leiloados. Eles foram vendidos para empresas indianas de sucata, que vão, desmontar os navios. A Rússia não pode permitir que isso aconteça sem responder. Russia can't allow this to happen without response. And so I'm sorry, Scott, let me just ask kind of E então, desculpe, Scott, deixa eu perguntar justamente sobre esse ponto. Quero dizer, nós não estamos em guerra com a Rússia. A Europa não está em guerra com a Rússia, não em nenhum sentido legal, e certamente não como a Ucrânia está. Qual é o mecanismo legal para literalmente roubarem navios desse jeito? Não para interceptá-los, não para impedir que vão a algum lugar, mas para tomá-los, vender a carga e depois vender os próprios navios também. Qual é o precedente legal para isso? Bem, quero dizer, se estivéssemos lidando, por exemplo, com resoluções do Conselho de Segurança aprovadas sob o capítulo 7 que autorizassem o uso de força militar, aí sim. Porque isso é um ato de pirataria. Em alguns casos, é literalmente um ato de guerra. E deveria ser tratado como tal. Mas a Europa provavelmente está indo atrás de navios com bandeiras de outros países menores, que não têm capacidade de resistir. Não há justificativa no direito internacional. Não existe nenhuma resolução do Conselho de Segurança autorizando isso. Eles citam sanções europeias. Então estão aplicando sanções europeias, ou os americanos estão aplicando as próprias sanções. Vão chamar isso de ações de aplicação da lei, em vez de sanções previstas pelo direito internacional. Se um navio estiver transitando pelas águas territoriais de um país europeu, esse país pode alegar que ele está violando as leis da Europa e então tentar aplicar essas leis. É uma brecha que ainda não foi totalmente definida no direito internacional. Acho que a resposta é isso, se chama pirataria. Mas essa é a brecha aqui. E a ideia é que se você abordar alguns navios, apreender o navio, apreender a carga, e a Rússia não fizer nada, então a frota fantasma vai desaparecer. Porque a frota fantasma vai dizer, bem, não vamos colocar os nossos navios em risco transportando carga que está sendo interceptada dessa forma. Então o que a Rússia precisa fazer é responder na mesma moeda. Agora, seria demais esperar que a Rússia, a Marinha Russa, escoltasse todos esses navios. Embora, por exemplo, tenha saído hoje uma matéria num jornal britânico, acho que no The Telegraph, reclamando que a Rússia posicionou um navio na costa da Inglaterra para escoltar embarcações pelo Canal da Mancha. E eles ficam, como se atrevem a fazer isso? Mas a razão da Rússia fazer isso é impedir que os navios sejam apreendidos. E a Rússia fazer isso em outras águas. O que, aliás, aconteceu em junho. Certo. Bem, eles fizeram isso em junho, mas agora a Rússia tem um navio parado ali. Certo. Isso não está acontecendo agora. Mas o que a Rússia está dizendo é que, talvez não necessariamente vá abordar alguma embarcação nas águas territoriais de um estado da União Europeia. Operacionalmente, isso é difícil. Você estaria colocando a sua fraqueza contra a força deles. Mas o que a Rússia está dizendo é, onde quer que estejam os seus navios, nós vamos derrubá-los. E vou dar um exemplo. A Rússia abriu uma rota ao norte, pelo Mar do Norte, que reduz tremendamente o tempo de navegação até a Ásia. E navios europeus podem tentar tirar proveito disso, porque você corta 2 semanas de viagem. Isso economiza muito dinheiro para você. Bem, se você é um navio europeu navegando por um canal aberto por um quebra-gelo russo, não se surpreenda quando a guarda costeira russa abordar seu navio, apreendê-lo e levá-lo para o porto. Porque é isso que vai acontecer. Vai acontecer no Pacífico. Vai acontecer onde as marinhas europeias não estão. A Rússia tem presença naval global. E o que Putin está dizendo é, se vocês nos apreenderem no Mediterrâneo, nós desta o Mediterrâneo para responder. Nós vamos alcançar vocês, onde quer que estejam. E isso foi pensado para dizer à Europa que vocês vão pagar um preço pelo que estão fazendo. E tem outra coisa sobre a Rússia.
Eles estão tentando evitar um confronto direto entre forças. Eles não querem a Marinha Russa enfrentando a Marinha Europeia, porque isso seria uma escalada. E é exatamente isso que a Rússia vem tentando evitar. Mas a Rússia vai agir da mesma forma se quiserem abordar um navio russo ou um navio de outra nação que esteja transportando carga russa. E eles vão fazer onde a Marinha Europeia não esteja operando. Vamos dar uma olhada de onde isso veio. Vê se você consegue nos ajudar a entender qual é o objetivo executivo ou operacional disso. E isso é do Kaja Kallas, lá de junho, quando a União Europeia deu poder a uma missão naval para parar e revistar navios da Frota Sombria da Rússia. Isso foi mais ou menos na época em que acho que o 21º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia já tinha sido aprovado. Não sei por que alguém acha que o 21º vai funcionar quando os primeiros 20 não funcionaram, e assim por diante. Mas é como se dissessem, bem, eles estão tentando fazer alguma coisa. Então parece que eles estão dizendo, vamos acrescentar uma nova variável aqui para ver se isso pode de fato causar danos econômicos. Considerando o número de frotas russas, e segundo o Kyiv Independent, acho que foi o Kyiv Independent, isso foi ontem mesmo, eles dizem que há cerca de 1.400 dessas embarcações. Então parece que seria preciso interceptar muitas delas. E eu não sei quanto disso de fato pertence à Rússia propriamente dita. Quer dizer, você mencionou que é só gente fazendo negócios por aí. Mas isso vai ser eficaz? É algo que os europeus podem fazer e que, diferentemente das 21 rodadas de sanções, poderia realmente causar danos concretos à economia russa? Olha, se os europeus começassem a apreender os navios da Frota Fantasma e não houvesse nenhuma ação ou reação da Rússia, claro, isso poderia interromper as atividades da Frota Fantasma. Como eu disse, é como o que você viu em Bab el-Mandeb ou no Estreito de Hormuz. Não é preciso que o Irã ataque todos os navios que passam por ali, embora o Irã tenha demonstrado capacidade de fazer praticamente isso. Basta existir a ameaça de que seu navio, ao passar, seja atingido por um míssil iraniano para as seguradoras dizerem não vamos apostar nisso, não vamos segurar nada. E assim que você tira esse seguro, esse navio não vai a lugar nenhum. É a mesma coisa com esses navios. Se ficar claro para um proprietário de navio que ele corre o risco de perder não só o ativo dele, o navio, mas também a carga e, enfim, acabar saindo do mercado, ele não vai entrar nessa oportunidade de negócio, porque sair do mercado não é um bom negócio. E esse é o objetivo, essa é a meta. Mas o que eles deixam de reconhecer é que a Rússia é uma grande potência militar com alcance global, mais do que a França, mais do que qualquer país europeu. E ainda assim, os europeus mantêm sua navegação civil, transportam carga europeia pelo mundo. Eles são muito vulneráveis. Então o que a Rússia está dizendo é, vocês são na verdade mais vulneráveis do que nós. E se quiserem jogar esse jogo, nós vamos paralisar vocês. Bem, era exatamente isso que eu ia perguntar agora. Qual você acha que pode ser a escala da resposta da Rússia? Porque até agora parece que, em quase tudo que o Ocidente faz, eles nunca acham que vai haver uma resposta russa de fato. Eles podem fazer alguma coisa dentro da Ucrânia, mas o que isso importa para nós? Não é o nosso povo. Nenhuma das nossas pessoas morre, então quem se importa? Mas, além das fronteiras, e agora isso está além das fronteiras, desta vez vai ser diferente. E levando em conta os recursos que tem, em que escala você acha que a Rússia poderia agir? A Rússia, mais uma vez no passado, tem sido muito comedida em sua resposta, mesmo quando ela é de natureza recíproca. É literalmente uma resposta de toma lá, dá cá. Mas o que está acontecendo agora, o que vemos na Ucrânia, é que eles atingiram os armazéns da fábrica da Wildberries e a Rússia eliminou todos os armazéns na Ucrânia. A Rússia simplesmente não está para brincadeira.
Então, minha impressão é que o que Putin está dizendo é: vocês derrubam nosso navio, nós derrubamos todos os seus navios. Querem bancar os piratas? Nós conseguimos dizer ahoy matey em russo melhor do que vocês conseguem dizer isso em francês. E acho que o sinal que a Rússia está enviando é: temos alcance global. Nossa marinha pode paralisar vocês no Pacífico. Podemos paralisar vocês nos canais do norte e simplesmente vamos interromper o tráfego marítimo europeu, se é isso que vocês querem fazer. É esse o jogo que vocês querem jogar. E vocês não têm uma marinha para proteger seus navios. E se quiserem colocar uma força-tarefa de contra-torpedeiros no Pacífico, nós vamos afundá-la. É simples assim. Eu só acho que Putin já está farto disso. Ele não busca escalar, mas busca sufocar isso, sabe? Cortar isso, impedir que cresça, deixando a Europa para um Paulo se fizer esse tipo de estupidez. Recentemente, eu estava numa conferência e conversava paralelamente com um certo sujeito da Europa. E ele disse que tinha falado recentemente com uma autoridade alemã, que por sua vez tinha falado com, acho que foi Ursula von der Leyen. E essa autoridade alemã expôs simplesmente a realidade. Essa conversa teria acontecido no último mês, mais ou menos. Ele estava dizendo: escute, não temos os meios, em nenhuma categoria que você queira analisar, para vencer uma guerra contra a Rússia. Simplesmente não temos. Com toda a mão de obra que a Ucrânia tem, todos os recursos que nós temos e a base industrial, vocês acabaram de mostrar um gráfico, isso simplesmente não pode ser feito. Tudo o que podemos fazer é continuar gastando material e depois perder. E ele disse que Ursula von der Leyen apenas respondeu: eu vejo o seu gráfico, eu ouço o que você está dizendo, só não acredito nisso. I see your chart, I hear what you're saying, I just don't believe it. I think that we can wear down Russia and eventually. Eu acho que podemos desgastar a Rússia e que no fim vamos conseguir. Você vê algo parecido? Porque para mim parece que nessa situação, com Kallas lá em junho, quando tomaram essa decisão, não havia nada que pudesse militarmente e racionalmente dizer que adicionar isso à equação poderia finalmente virar o jogo a favor da Ucrânia, por tantas razões que poderíamos mencionar. E há quem? E acho que é isso que eu realmente estou perguntando. Existem duas teorias por aí. A primeira é que há simplesmente uma desconexão completa da realidade. A União Europeia, em todos esses níveis, simplesmente não está lidando com a realidade. Então eles vão lá e fazem coisas que racionalmente não podem dar certo, mas não percebem isso. Ou, segunda hipótese, eles reconhecem isso e de alguma forma de fato querem provocar um conflito com a Rússia. Como você vê isso? Antes de mais nada, vou só destacar uma coisa. Eles não querem provocar um conflito com a Rússia, porque perderiam esse conflito de lavada. Veja, não existe um único profissional militar por aí que, digamos, um profissional militar não corrompido, porque temos pessoas como Ben Hodges, que recebe para dizer na TV qualquer coisa que queiram que ele diga. Petraeus faz a mesma coisa, você sabe de quem estou falando. Esse elenco de generais que venderam a alma pelo dinheiro da mídia corporativa. E eles repetem qualquer absurdo que apareça, mesmo sabendo que é uma mentira absoluta. Mas não há ninguém que consiga expor, de forma realista, uma combinação de realidades militares, econômicas e políticas que permita à OTAN, à Europa, enfrentar a Rússia de igual para igual numa guerra e vencer. Olha, a Alemanha está buscando expandir suas forças armadas. Estão falando em, 800 bilhões de euros para ampliar o exército. Para fazer isso, eles precisam aumentar o efetivo militar ativo para pouco menos de 200 mil homens e depois recrutar mais 200 mil reservistas. Então teriam algo em torno de 400 e tantas mil pessoas. Eles enviaram cartas para 300 mil alemães em idade de convocação, dizendo: juntem-se ao novo exército alemão, juntem-se ao Quarto Reich. Eles não usaram a expressão Quarto Reich, mas é isso que é. Receberam 253 respostas. Só isso. Nem chega a ser um batalhão.
Então eles não conseguem recrutar um batalhão entre o povo alemão. Os alemães simplesmente não querem entrar nesse jogo. O povo alemão não quer entrar nesse jogo. A indústria alemã não está à altura desse jogo. Olaf Scholz destinou 100 bilhões de euros lá em 2022 para colocar as forças armadas alemãs em condições, porque quando começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a Alemanha não conseguia tirar dos quartéis um batalhão blindado, totalmente equipado. De fato, eles tinham cabos de vassoura pintados de preto em cima dos tanques. Os soldados faziam bang, bang, bang nos exercícios militares, porque não tinham metralhadoras suficientes. Esse era o estado em que estavam. Então gastaram 100 bilhões de euros. 100 bilhões de euros para consertar isso. No ano passado, receberam um relatório. O Bundestag, o parlamento, pediu um relatório e perguntou como foi. A resposta foi: não só não melhoramos nada, como pioramos a situação. É um sistema tão quebrado que tentar consertá-lo o quebra ainda mais. Essa é a realidade de toda a Europa. Toda a Europa está tão quebrada assim. Então eles sabem que não podem enfrentar a Rússia militarmente. Sabem disso com absoluta certeza. Eles sabem disso. E a outra coisa que estão aprendendo é que os Estados Unidos também não vão estar lá. A única coisa que os Estados Unidos poderiam mobilizar em qualquer possível conflito entre a OTAN e a Rússia seriam armas de ataque de longo alcance, armas de emprego à distância, que nos permitiriam alcançar e atingir a Rússia. E lembramos de 2022. 2023, quando os Estados Unidos fabricaram a ideia de que a Rússia lançaria uma arma nuclear tática sobre a Ucrânia porque estava perdendo a guerra. Então os Estados Unidos vieram e disseram: mas se a Rússia fizer isso, entendam, nossa resposta não será nuclear, mas será tanto poder de fogo convencional vindo na sua direção que vocês vão lamentar o dia em que acordaram. Ah, é mesmo? Pergunte aos iranianos como eles lamentam aquele dia. Só quero lembrar ao mundo, o Irã chutou a nossa bunda. Eles simplesmente chutaram a nossa bunda. Eles venceram essa guerra. E se você não acredita nisso, continue fumando maconha e vivendo num ambiente regado a LSD. Porque qualquer profissional militar sabe como se perde uma guerra. Sabe como é perder uma guerra. Nós perdemos aquela guerra. Não temos nenhuma capacidade de impor nossa vontade militarmente na região. Essa é a definição de levar uma surra. E agora não temos mais armas de ataque de longo alcance para ameaçar. Então, a Europa sabe que não consegue derrotar os russos militarmente. Por isso não está procurando uma guerra. Eu garanto a todos vocês, sem rodeios, todo o resto dessa conversa é só bobagem. O que eles estão tentando fazer, ao falar sobre a possibilidade de conflito, é deixar os russos preocupados com uma guerra. Então o que os russos fazem agora é começar a ouvir a propaganda ocidental. E a propaganda ocidental fala de como a Rússia é fraca e de como drones alemães estão atacando. Quer dizer, essa é a grande tese de Gilbert Doctorow. Drones alemães, guiados por inteligência artificial, estão destruindo alvos russos em profundidade. E o povo russo está desamparado, está frustrado. E aí ele diz que isso é repercutido pela mídia russa, parte da qual, aliás, trabalha para a inteligência ocidental. E isso vai sendo ecoado pela Rússia, e as pessoas começam a duvidar de Putin. Esse é todo o objetivo aqui, duvidar de Putin, plantar as sementes da dúvida, para que as pessoas pensem, talvez Putin não seja mais o homem certo. Ele fez um bom trabalho por 25 anos, mas talvez precisemos de uma nova liderança. Talvez precisemos demitir o Estado-Maior. Talvez precisemos de um momento Maidan em Moscou. E é isso, coronel. É isso que eles estão buscando. Eles querem que o povo russo se levante e retire Vladimir Putin do poder. A data-chave agora é 20 de setembro. 20 de setembro é o que todo mundo na Europa está observando. É a data da eleição para a Duma estatal. E o sonho mais ardente, mais delirante deles é que o Rússia Unida, o grande partido que apoia firmemente Putin, não é o partido do Putin. Putin não tem um partido, só para as pessoas entenderem isso. Mas o Rússia Unida apoia Putin.
Eles querem que a Rússia Unida perca a maioria no parlamento e que entrem partidos suficientes para formar uma coalizão capaz de começar a fazer oposição a Putin. Aí vem a dissidência interna, e de repente você tem dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas nas ruas dizendo que Vladimir Putin tem que sair. E ele desmorona. Eles acreditam firmemente que isso é uma possibilidade. E por isso o que estão fazendo com a guerra de drones e com os ataques à frota sob sanções, eles sabem que isso não vai funcionar. Sabem que não vai funcionar no longo prazo, estão jogando no curto prazo, estão jogando um jogo. Chama-se guerra mental. Andrei Ilnitsky. Pessoal, procurem saber. Andrei Ilnitsky, ex-assessor sênior, tenente-general, assessor de Sergei Shoigu, o ex-ministro da Defesa. Em 2021, ele começou a formular o conceito de guerra mental. Guerra mental é basicamente usar redes sociais, filmes, coisas assim, para plantar sementes de dúvida dentro da sociedade que então se proliferam, apodrecem e fazem a sociedade entrar em colapso de dentro para fora. Neste momento, o Ocidente está travando uma guerra psicológica contra os russos. Eles acreditam que ao fazer todas essas ações e depois repercuti-las, porque escutem, a guerra de drones é um fracasso. Poderíamos passar o dia todo falando disso, e eu vou dizer exatamente como. Eles lançaram mais de 1.400 drones contra Moscou. Desses 1.400 drones, quantos atingiram o centro de Moscou? 1. Isso não é uma taxa de sucesso, senhoras e senhores. Quando os drones custam entre 50 mil e 70 mil dólares cada um, isso não é uma taxa de sucesso. Quero dizer, um drone conseguiu penetrar. E ainda assim, segundo o Ocidente, eles estão arrasando. A Rússia está destruída, Moscou está caindo. Não, não está. Eles derrubaram todos, menos um. Sabe, essa é a realidade. A gente explode uma refinaria de petróleo e há filas nos postos de gasolina por toda a Rússia durante 3 dias. Depois os russos realocam recursos e as filas desaparecem. Sabe, essa é a realidade. Mas se você repetir isso por tempo suficiente, quero dizer, Goebbels nos disse, repita uma mentira por tempo suficiente e as pessoas vão acreditar nela. E você repete, isso repercute no Ocidente. Nós acreditamos. Isso é levado para a Rússia, repercute por lá, e as pessoas na Rússia começam a acreditar. Aí surgem pressões sociais. E é disso que se trata, pressões sociais. Então, se esse é o objetivo, até agora, pelo que você sabe, qual tem sido o nível de sucesso dentro da Rússia? Zero. Sabe, a CIA financiou o partido Yabloko. Pessoal, procurem. Navalny, agente da CIA, todo mundo envolvido. Kasparov, agente do MI6, que eles tentaram criar em 2004, 2005, para replicar a Revolução Laranja em Kiev. O partido Yabloko nunca conseguiu realmente ganhar força. Bem, agora foi expulso das eleições porque, sabe, recebe dinheiro estrangeiro e faz coisas erradas. Então não pode. Foi isso. Não há nenhum outro partido de oposição viável. Todos os outros partidos estão disputando para ver quem é mais pró-Putin que o outro. E aí, sabe, Putin foi à Duma. A Duma deveria estar questionando a liderança dele. Há algumas semanas, ele prendeu uma medalha no peito de um sujeito. Fez uma cerimônia de condecoração. E quando digo que prendeu uma medalha, ele é um herói da Rússia. Isso é algo muito importante. Depois ele se levantou e falou à Duma. Disse, quando coloquei a medalha no peito desse sujeito, ele se inclinou na minha direção e disse, Senhor presidente, nós apoiamos o senhor, mas o senhor precisa ser mais ousado. Seja mais ousado no que está fazendo. Estamos com o senhor, mas seja mais ousado. E Putin se virou para o parlamento e disse, vocês querem que eu seja mais ousado? O parlamento respondeu sim. Ele disse, eu gostaria de ser mais ousado, mas vocês realmente querem que eu seja mais ousado? Sim. Ele disse, certo, mas ainda vou ser cauteloso, mas ouvi o que vocês estão dizendo. Ser ousado significa pagar um preço alto, e eu tenho que garantir que não peçamos aos soldados que paguem um preço alto demais, blá 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 blá. Ele tem o apoio total da Duma. Ele tem o apoio total do povo russo. Vocês vão ver isso.
Nesse momento, algumas pesquisas mostram que a taxa de popularidade dele caiu para 74 ou 76%. Uau, tão baixa, tão baixa. Quer dizer, ele acabou. História. Você está com 74% na Rússia? Você está fora. Mas posso garantir o seguinte. Não posso garantir, mas eu apostaria dinheiro no seguinte. Por volta de 20 de setembro, a popularidade dele vai estar acima de 80%. E o Rússia Unida não só vai se manter, como vai ficar mais forte. E todos os outros partidos que estão lá vão estar alinhados com Putin. Eles vão manter seus números estáveis e vão se alinhar com Putin. E Putin vai sair disso com o parlamento 110% ao lado dele, em quaisquer decisões que tomar. Este é um governo fracassado. E então, o que acontece no Ocidente depois de ter apostado todas as fichas nesse momento Moscou-Maidan? Quando isso não se concretizar, vocês vão ver um colapso rápido. Isso vai esvaziar o balão. E todas essas pessoas, Kallas, Ursula von der Leyen, todos os que vêm defendendo essa política porque não consideraram alternativas, vão ficar de mãos vazias. Francamente, você vai ver as coisas desabarem imediatamente para a Europa, para a Ucrânia e para todos nos Estados Unidos que vêm defendendo isso. Porque quais são as alternativas? Guerra com a Rússia. Mesmo que você quisesse entrar em guerra com a Rússia, você não consegue lutar uma guerra contra a Rússia. Mas isso me leva, na verdade, a outro conflito. Porque não é só essa batalha de ideias, como você descreveu há um segundo, que pode estar acontecendo deste lado aqui. Há uma batalha real acontecendo nas linhas de frente. Não houve muita movimentação no último mês ou dois, mas ainda há uma pressão constante do lado russo avançando para o oeste. Só que houve outro desdobramento que, na minha opinião, acende sinais de alerta maiores, ou pelo menos deveria acender, para o lado ocidental e ucraniano. Isso acontece mesmo com a presença de mísseis interceptadores. Na semana passada, houve 1 ou 2 ataques em Kiev, em que literalmente nenhum míssil foi derrubado, porque nem sequer lançaram interceptadores para tentar detê-los. Tudo simplesmente entrou voando, e tudo que foi disparado também atingiu os alvos. Essa informação apareceu na mídia ucraniana. Escutem. A Rússia pode lançar até 200 mísseis balísticos em um único ataque, em breve. Isso porque, segundo eles, as instalações de produção russas continuam aumentando, enquanto o lado ocidental continua reduzindo, por vários motivos. Sean Bell, da Sky News, fez esta análise interessante da situação. O presidente Putin percebeu que muitas armas americanas, e principalmente mísseis Patriot, seriam desviados para o Oriente Médio. Como resultado, isso deixaria a Ucrânia vulnerável. E Putin aumentou significativamente o número de ataques com mísseis hipersônicos e balísticos, triplicando esse número ao longo dos últimos 3 meses. Além disso, ele também modificou o tipo de investimento que vem fazendo. Vocês devem se lembrar do míssil Kinzhal, um míssil hipersônico. O presidente Putin afirmou que ele era imparável. Na verdade, ele se mostrou interceptável, mas também se mostrou pouco preciso. Da mesma forma, os mísseis de cruzeiro Kh-32 também não têm sido precisos. A Rússia reduziu seus investimentos nisso para aumentar os gastos com mísseis balísticos mais eficazes e mais precisos. É claro que, na linha de frente, a extenuante guerra de atrito continuou, mas muitos esperavam que este verão trouxesse uma grande ofensiva. Isso não se concretizou. A linha de frente permaneceu, em grande parte, parada, levando alguns comentaristas a sugerir que Putin poderia estar pronto para algum tipo de acordo negociado. Mas é claro, agora há uma escassez de mísseis de defesa aérea. Isso deixa a Ucrânia vulnerável. É uma oportunidade da qual Putin está se aproveitando. Não espere que vejamos qualquer negociação tão cedo. Sim, obviamente, essa última parte aí. Ninguém, na realidade, acha que a Rússia vai aceitar um acordo negociado por causa de alguns drones que entram por lá.
mas a questão maior precisa ser enfrentada. Se a Ucrânia perdeu a capacidade de ter qualquer defesa aérea na capital, e aliás, eu falei com alguém que tem acesso aos líderes do governo ucraniano, e essa pessoa disse, olha, por pior que isso seja, na linha de frente é ainda pior. Não há defesa contra as bombas planadoras, e quase ninguém tem defesa aérea em qualquer outro lugar do país, nem mesmo contra os mísseis balísticos. Então eles estão literalmente completamente expostos neste momento. Seja qual for o número de mísseis, algo em torno de 200 em um único ataque, ou algo como o ritmo sustentado que temos visto, como a Ucrânia pode simplesmente resistir indefinidamente sob essa barragem de mísseis? Eles não conseguem. Quer dizer, tá claro. Não é só o que está acontecendo nas áreas de retaguarda que é economicamente devastador para os ucranianos. Sabe, o inverno está chegando, uma referência a Game of Thrones. O inverno está chegando, e os ucranianos têm todo o direito de temê-lo tanto quanto os personagens de Game of Thrones temiam. Eles provavelmente não terão capacidade de gerar aquecimento, nem de ter acesso à água potável. Não terão centros de distribuição de alimentos, não terão gasolina, não terão diesel. Basicamente vão se tornar um estado primitivo e as pessoas vão morrer ou fugir. A Europa precisa se preparar para milhões de ucranianos se deslocando em sua direção. Sabe, essa é simplesmente a realidade. Nas linhas de frente você tem razão. Sabe, são os sistemas mais avançados como os Patriot 3 e os Iris-T e coisas desse tipo que eles já não têm mais para proteger Kiev ou os alvos estratégicos. Mas na linha de frente, eles também esgotaram a capacidade de posicionar mísseis superfície e ar. E o que está acontecendo é que os russos conseguem avançar. Se você não consegue manter a Força Aérea Russa, o Su-34, fora de um certo alcance, digamos que você tenha mísseis na frente, Buk modificados ou coisas desse tipo, capazes de manter os Su-34 russos a determinada distância. O Su-34 é uma aeronave tática de ataque à distância, uma das principais. Se você consegue mantê-los a certa distância, então as bombas planadoras que eles lançam só conseguem planar por uma determinada distância. Mas quando essa defesa antiaérea desaparece, o Su-34 consegue se aproximar mais e as bombas planadoras alcançam áreas mais profundas. O que está acontecendo agora é que os ucranianos não têm defesa antiaérea, então não conseguem proteger suas forças. Eles não conseguem. Antes, conseguiam proteger. Tinham uma cobertura de defesa antiaérea, sob a qual os postos de comando de drones podiam enviar drones em grande número para frente para desacelerar os russos, rechaçá-los, mantê-los afastados. Agora que essa cúpula de defesa antiaérea desapareceu, os russos estão simplesmente massacrando. Você não gostaria de ser um operador ucraniano de drones hoje. Eles estão sendo aniquilados, nesse exato momento, todos os dias, porque estão sob vigilância contínua. Porque, mais uma vez, não tem defesa antiaérea. Então, os russos conseguem manter seus drones sobre a linha de frente e você tem uma vigilância integrada, sabe? Se você, como operador de drone, bobear um segundo, os russos dizem, te peguei, bum, e você morre. Não é que você fica só prejudicado. Você morre quando uma bomba guiada de 500 libras ou 1 quilo, sabe, cai em cima de você. Você está morto. E quando 3 delas caem em cima de você, porque os russos têm essa margem de ação, de fato, eles odeiam tanto os operadores de drones que lançam 2, 3 bombas e os matam. Aí os drones deixam de voar. E agora os soldados russos estão avançando de forma mais agressiva. Acho que você precisa checar suas fontes se acha que os russos não estão avançando agressivamente. Não é uma linha de frente estática. Eles estão avançando por toda parte, estão tendo resultados impressionantes, e os ucranianos não têm reservas. E se tivessem reservas, não há uma cobertura de defesa aérea para protegê-las enquanto avançam. Então, à medida que avançam, os drones russos, que também avançaram, estão eliminando essas tropas a 20, 30 quilômetros da linha de frente. Elas não conseguem nem se aproximar. E quando param para se reorganizar, as bombas planadoras as atingem.
Isso é, literalmente, um assassinato em massa acontecendo agora, ao longo de toda a frente. E o exército ucraniano não consegue sustentar isso. Há unidades que não conseguem fazer rodízio. Veja, há unidades na linha de frente neste momento. Elas não têm comida, nem água, nem munição, nem balas, não têm nada. Eles estão simplesmente lá. E os russos agora estão avançando. E você vê cada vez mais comandantes de batalhão vindo a público e dizendo, antes de mais nada, que eles precisam avançar devagar, porque há minas por toda parte, há minas por toda parte. E ainda há drones ucranianos. É preciso respeitar o inimigo. Então eles avançam lentamente. Mas eles dizem, não estamos encontrando resistência coordenada. À medida que avançamos, o que encontramos são bolsões isolados de 2 ou 3 soldados ucranianos aqui, 2 ou 3 soldados ucranianos ali. A maioria não percebe que todos os outros recuaram. E quando dizemos a eles, vocês estão sozinhos, eles tendem a sair. E se não saem, nós os matamos. E então continuamos avançando. Quer dizer, essa é a realidade. Então, deixe-me perguntar. O que você acha que pode acontecer nos próximos, digamos, 3 meses ou até durante o inverno? Considerando que agora, na profundidade operacional, efetivamente não há nenhuma defesa aérea. E mesmo nas linhas de frente mais próximas, postos de gasolina foram atingidos, o que dificulta até levar qualquer coisa para os soldados na linha de frente. E agora, como você está dizendo, as bombas planadoras têm mais eficácia e maior alcance. Isso se soma à artilharia e aos drones russos, que continuam em uma densidade bastante alta por ali. Quer dizer, do ponto de vista militar, parece que o lado ucraniano não consegue sobreviver por muito mais tempo. Em algum momento, quase inevitavelmente tem que haver uma ruptura, não é? Não, eles estão em apuros. Mas vamos deixar claro que a Ucrânia ainda tem reservas significativas. Sabe, há a linha de frente e depois há unidades territoriais e outras unidades. A Ucrânia ainda tem algumas unidades muito capazes posicionadas em frente à Belarus. Há várias unidades capazes protegendo Kiev ao norte. Elas estão lá, estão totalmente equipadas com equipamentos modernos e assim por diante. E à medida que a frente começar a ruir, vocês verão essas unidades sendo retiradas e usadas para tapar os buracos. Então há capacidade de luta no exército ucraniano. Mas isso não pode continuar para sempre. Agora não leva muito tempo para desgastar uma brigada. Uma brigada ucraniana, quando é empregada, tem cerca de 5 dias de capacidade de combate antes de começar a perder 200, 300 homens por dia, por brigada que está enfrentando os russos neste momento. Milhares de ucranianos estão morrendo por dia. Ninguém está falando disso. Vou colocar desta forma. Sabe toda aquela bobagem que você ouve sobre ucranianos matando russos? Isso é só espelhamento. O que os ucranianos estão fazendo é pegar suas próprias baixas e atribuí-las em espelho aos russos. Os russos não estão sofrendo baixas assim, de forma alguma. Nem chegam perto. Sim, é ilógico sugerir que seria assim, considerando o desequilíbrio de poder de fogo. É impossível que o desequilíbrio de baixas seja o oposto. É simplesmente impossível do ponto de vista físico. Mas qual você acha que é a estratégia russa? Se você tivesse que olhar isso de uma perspectiva mais ampla, considerando tudo o que discutimos aqui e o que pode estar chegando em breve, e eu nem sei se eles já disseram alguma coisa sobre isso, qual é a sua impressão? Qual é o prazo até que em algum momento, com reservas ou sem reservas, você simplesmente não consiga manter esse desequilíbrio dramático em poder de fogo, efetivo humano e capacidade industrial, e continuar sustentando as linhas de frente indefinidamente? Qual é a estratégia russa aqui para encerrar a guerra? Bem, quero dizer, os russos, antes de tudo, a Rússia quer garantir que quando chegar a hora das negociações, tenha a totalidade do território russo sob seu controle. Isso significa todo o Donbass. Ele já tem toda a região de Lugansk, mas vão pressionar de forma muito agressiva para colocar Donetsk sob seu controle.
Ainda há o último cinturão urbano fortificado, acho que em Slaviansk e Kramatorsk, as duas cidades que restam. Mas as tropas russas já estão nos subúrbios de Kramatorsk e os ucranianos recuando. Então isso pode desmoronar mais cedo ou mais tarde. Embora eu sempre hesite em estabelecer um prazo para essas coisas, porque simplesmente não dá para saber. Se os ucranianos decidirem cometer suicídio em massa, enfiando tropas para desacelerar o ritmo do avanço russo, acontece o seguinte: os russos dão uma pausa e depois matam todos os ucranianos. Aí avançam de novo. Então, quanto ao prazo, eu diria mais cedo ou mais tarde. Acho que os russos querem tomar todo o Donbass antes que termine a temporada de avanço no outono. Porque se não conseguirem, entra o inverno, as coisas esfriam, o inimigo consegue se entrincheirar mais e a primavera fica ainda mais difícil. Então, do ponto de vista militar, acho que eles querem o Donbass. Estão de olho em Zaporozhye. Estão fazendo alguns bons avanços em Zaporozhye. Não sei se vão conseguir os rompimentos que querem. Os ucranianos estão bem entrincheirados. Eles têm bom apoio de drones lá embaixo, porque conseguem operar drones a partir da região de Odessa. Então esses drones entram em ação e complicam as coisas. Mas os russos também estão avançando bem nessa direção. Só que a chave para a Rússia é que, na minha opinião, eles não estão dizendo, vamos vencer isso no campo de batalha. Eles estão vencendo no campo de batalha, mas neste momento, parece que a Rússia definiu como meta e objetivo estratégico devastar completamente a economia da Ucrânia, para tornar impossível viver no país. Ao devastar a economia e não dar à Ucrânia nenhuma chance de vitória nas linhas de frente, você cria uma falta de apoio político ao governo. Já dá para ver que o apoio a Zelensky está despencando. Então acho que os russos estão buscando o colapso político da Ucrânia. E depois, a capacidade de negociar, a partir de uma posição de força absoluta, as condições para o fim do conflito. Se essas condições não entregarem de imediato à Rússia o controle político total sobre a Ucrânia, elas criam as condições para que a Rússia traga recursos e capacidades que vem desenvolvendo nos últimos 4 anos. Quem poderia desafiar a Rússia? Uma elite política ucraniana enfraquecida. E no fim, a Rússia assumiria o controle. A Rússia entende que, para resolver o problema ucraniano, seja qual for a forma do governo pós-Ucrânia, ele terá de ser pró-Rússia. Não existe governo pró-União Europeia. Não existe governo que ainda tenha vínculos com a OTAN. Todos que hoje compõem o governo ucraniano estarão mortos, na prisão ou terão fugido. Eles não terão permissão para permanecer na Ucrânia pós-conflito. Sim, isso é lógico da perspectiva russa, mas também é uma meta bastante difícil de alcançar. Então, provavelmente não é algo que vai acontecer tão cedo. Mas os dados estão lançados, e na minha visão, pelo que vemos agora, os fundamentos da guerra simplesmente não podem ser revertidos. Bem, só para vocês saberem, a Ucrânia não vai sobreviver ao inverno. As pessoas precisam entender isso. Quando falam em um inverno sombrio, qualquer pessoa que já esteve naquela região do mundo entende o quanto faz frio no inverno. Não há aquecimento, não dá para viver, não há água, não dá para sobreviver, não há eletricidade, nada funciona. Esse é o futuro da Ucrânia nesse inverno. Então, quando dizemos que isso não vai acontecer tão cedo, eu, na verdade, acredito que poderemos estar vendo o colapso total da Ucrânia como um Estado-nação moderno até a primavera do ano que vem, com uma vitória total da Rússia naquele momento. Acredito que esse seja o objetivo russo. E o objetivo da Rússia é fazer a Ucrânia colapsar por dentro o quanto antes. Bem, de novo, isso é realmente plausível. Você poderia traçar uma sequência e dizer que se as coisas derem certo, isso de fato poderia acontecer, porque a Rússia tem os recursos e a Ucrânia não tem recursos para se defender disso, e assim por diante. Essa mesma dinâmica não existe na guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã.
E eu quero dedicar um pouco de tempo a isso antes de encerrar com você, porque há alguns paralelos muito interessantes nos objetivos, no que estamos tentando alcançar. Mas antes de tudo, eles estão muito desconectados da realidade no terreno. Ei, Dani, temos uma notícia de última hora, mais ou menos, de uma postagem recente de Trump no Truth Social, feita há meia hora. Os Estados Unidos têm controle total sobre a ameaça de movimentos. Acho que vamos mantê-lo. Nosso bloqueio naval está sendo chamado por todos de uma muralha de aço. Não há nada que o Irã possa fazer a respeito. Eles não têm marinha nem força aérea. Seus soldados não recebem pagamento. A Guarda Revolucionária Islâmica está dizimada e fugindo. E sua liderança é, na melhor das hipóteses, incerta. Eles não têm dinheiro. O país deles está acabado. Tudo que tem são notícias falsas e inflação de 300%, piorando cada vez mais. O Irã só fala, não age. O valentão do Oriente Médio, não mais. Louvado seja Allah. O que é esse negócio de louvado seja Allah? Cara, só isso já é estranho. Eu não sei. Não sei do que ele tá falando aí, mas isso obviamente. Bom, deixa eu mostrar uma coisa que eu já ia mostrar mesmo. Junto com isso, aqui está o que o presidente Trump disse ontem à noite. E me diga, esse cara tá com todas as cartas no baralho? O Irã está indo bem, absolutamente bem. Nós controlamos totalmente o Estreito de Hormuz. Temos o controle sobre ele. Mais ninguém, só nós. Nossa marinha é inacreditável e as coisas estão indo muito bem para o nosso país. Pode continuar. Do que ele está falando, afinal, quando diz que temos controle de tudo? Obviamente não temos. Se tivéssemos, a guerra praticamente já teria acabado, porque o petróleo estaria saindo. Agora, para ser justo, algum petróleo está saindo, por vários motivos. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas ainda está bem abaixo dos níveis anteriores à guerra, e muito longe do que precisamos para que a economia global volte a uma condição saudável. O que você diz? Bem, o ponto-chave aqui é o seguinte. Coronel, você sabe, em West Point, um dos maiores crimes que se pode cometer é tergiversar, não mentir. Quer dizer, mentir é uma mentira direta, mas tergiversar não é exatamente contar uma mentira, mas também não é dizer a verdade. É dizer algo que soa como verdade, mas você sabe, não é a verdade completa. Você está tergiversando. E o presidente está tergiversando aqui porque diz que controlamos o Estreito de Hormuz, mas não controlamos. Não temos nenhuma influência sobre o que entra e sai do Estreito de Hormuz. Os iranianos têm 100% de influência sobre isso. Como você disse, há vazamentos aqui, há vazamentos ali, mas os iranianos têm o controle com a marinha deles. A propósito, aquela que ele diz que eles não têm. Aquela que os Estados Unidos não conseguem derrotar. Ele está falando de uma muralha de aço. Então está falando do bloqueio. E é aí que sabe, Pete Hegseth prestou um desserviço à nação, porque Pete Hegseth convenceu esse presidente de que temos uma muralha de aço. O presidente não inventou esse termo. É um termo que veio do Pentágono, uma muralha de aço pela qual nada passa. O que significa, segundo Hegseth, que controlamos indiretamente o Estreito de Hormuz, porque qualquer coisa que queira passar pelo Estreito de Hormuz tem que atravessar nossa muralha de aço, e não consegue atravessá-la. Então estamos no controle do Estreito. E tudo o que sai do Estreito tem que passar pela nossa muralha de aço, e não consegue passar. Então, nós controlamos o Estreito de Hormuz. As pessoas precisam entender o que é uma muralha de aço. Quer dizer, eu não sei quantos navios temos. 16? Isso não é uma muralha de aço. Senhoras e senhores, coloquem os navios no mapa. Marquem a área do Golfo, a região da Arábia ou o Golfo do Mar da Arábia onde eles estão. E vocês vão ver que não temos navios suficientes para formar uma muralha de aço. Temos pequenos postos avançados de metal enferrujado, mas não uma muralha de aço. E mais, quanto mais perto chegamos da costa iraniana, não há navios americanos ali, porque os mísseis deles afundariam nossos navios. Então existe uma enorme lacuna. É uma muralha de aço.
So there's a huge gap. It's a wall of steel. That's like saying that I'm building a wall. É como dizer que eu estou construindo um muro para proteger os Estados Unidos da imigração ilegal, que vai do Oceano Pacífico em direção ao interior. Mas quando você chega a alguns quilômetros a leste de San Diego, o muro para e há uma enorme brecha. Aí você percebe, esse muro é inútil porque tudo está passando pela brecha. Qualquer coisa que contorne a costa iraniana está saindo, e uma enorme maioria dos navios iranianos está fazendo exatamente isso. Então, está passando por essa brecha, entrando e saindo. Trump está simplesmente inventando coisas. Inventando coisas. Nós não controlamos nada. Não controlamos absolutamente nada. Ele está mentindo para o povo americano, mentindo descaradamente. Lying to the American people. Straight up lying. E somando a essa mentira, tem umas coisas bem estranhas. Então vou entrar nisso, porque está diretamente relacionado aqui. Tivemos Victoria Coates na Fox News tentando dar alguma justificativa para precisarmos de um aumento enorme, enorme mesmo, no orçamento de defesa em apenas um ano. E ela vai apresentar alguns números que chamam bastante atenção, porque estão falando do ano fiscal de 2027. E só para contextualizar, no último ano, fabricamos cerca de 600 mísseis interceptadores, os interceptadores PAC-3. Isso representa um aumento em relação aos cerca de 500 que fabricávamos 4 anos e meio atrás, quando começou a guerra da Rússia. Temos tentado ampliar essa produção, então passamos de cerca de 500 para cerca de 600. Agora vejam o que estão buscando para o próximo ano fiscal. Novos pedidos orçamentários das Forças Armadas prevêem quase 14 mil novos mísseis e mais de 850 interceptadores THAAD só em 2027. É um aumento significativo enquanto os Estados Unidos buscam recompor estoques esgotados e reforçar a prontidão militar. Temos que realmente destinar esse dinheiro para as coisas certas, para o que vamos precisar a fim de lutar as guerras em que estamos envolvidos agora. Então, sim, acho que o presidente fez certo ao solicitar $1,5 trilhão para o orçamento de defesa deste ano. Já temos a NDAA em mãos. Agora vamos começar a destinar esse dinheiro para que possamos iniciar esse reforço militar. What is she even talking about? Do que ela está falando, afinal? 14 mil mísseis PAC-3, quando só conseguimos fabricar cerca de 600? Ele disse que seria só no ano fiscal de 2027. Talvez ele tenha errado feio. Talvez seja isso que vão destinar, mas ao longo de vários anos. Quer dizer, vai ser ao longo de muitos anos. Mas será que ela tem razão ao dizer que é nisso que precisamos focar? Em mais dos mesmos mísseis interceptadores PAC-3 que não protegeram nossas bases no Oriente Médio. Não, quero dizer de novo. Esse é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos não vão recuperar tão cedo seu status de potência militar global. Porque vamos nos levar ainda mais à falência comprando armas que não funcionam. Sabe, acho que ela está falando do financiamento dos Patriots. Não existe a menor possibilidade de você passar de 600 para 14 mil. Veja, todo mundo sabe disso. Basta olhar só para a fundição dos motores. As pessoas entendem que leva de 2 a 3 anos para curar um motor de Patriot. Então, mesmo que pudéssemos fundir todos esses motores hoje, e não podemos, não temos as instalações de fundição, esses Patriots não estariam prontos para uso antes de 2 ou 3 anos. E componentes críticos, como a orientação, os módulos, buscadores e coisas dessa natureza, envolvem tecnologias críticas ligadas a subcontratados. O número deles é limitado. E sabe, como colocar subcontratadas para funcionar e produzir esses componentes críticos para abastecer essa cadeia? É impossível. Só a burocracia. Mesmo que todas já estivessem prontas para começar, só a burocracia, as certificações e coisas desse tipo leva tempo. Eles podem dispensar algumas dessas exigências, mas isso sempre é um risco, porque entra a questão do controle de qualidade. Mas isso simplesmente não conseguimos produzir. Não dá para aumentar o volume como estão falando em um curto período. Este é um pacote de compras de longo prazo.
Mas, de novo, eles nem sequer destinaram o dinheiro ainda. Quero dizer, lembre-se, nenhum contratado começa a fazer nada, coronel. O senhor sabe disso, se não houver dinheiro por trás do que está fazendo. Unless there's money behind what they're doing. Contractors don't work for the good of the country. As empresas contratadas não trabalham para o bem do país. Elas trabalham para o bem dos acionistas. E os acionistas e o conselho não vão deixar que eles digam: ah, podem investir naquela expansão de fábrica de vários bilhões de dólares, mesmo sem terem um contrato de longo prazo assinado, mesmo sem saberem de onde vai vir a cadeia de suprimentos. Não, vão em frente e nos levem todos à ruína, porque é para isso que nós vivemos como acionistas. Vivemos para ser destruídos financeiramente pela má gestão de vocês. Não, não é assim que funciona. Mas o ponto que você levantou é que esses mísseis não funcionam. O PAC-3 é razoável, mas o PAC-3 não consegue derrubar um Iskander avançado. Ele não tem a capacidade de interceptação, sabe? A taxa de interceptação. Ele não consegue manobrar. Os russos agora têm mísseis e os iranianos agora têm mísseis que eles lançam e que podem se mover. Então, no segundo em que o algoritmo entra em ação, ei, pegamos. Não, não pegamos. Não, não pegamos, nunca pegamos. Já está atingindo o alvo, bum. Os avanços na tecnologia de mísseis são tais que nem o THAAD nem o Patriot conseguem interceptar a ameaça de alto nível que vem da Rússia, da Coreia do Norte e do Irã. Então vamos gastar todo esse dinheiro construindo uma arma que sabemos que não funciona. E quando elas entrarem em operação, vamos ter essa sensação artificial de realização. E preciso lembrar a todos que nenhuma das nossas armas funciona. O SM-3 não funciona. O SM-6 não funciona, o DAD não funciona, o PAC-3 não funciona, nenhuma delas funciona. E agora podemos falar dos sistemas de ataque à distância, de longo alcance. Eles também não funcionam. E a propósito, queria saber se você pode comentar isso. Uma das coisas de que o presidente Trump e o secretário Hegseth têm falado recentemente é o seguinte. Eles disseram, olha, eu sei que há muitas alegações de que os mísseis de cruzeiro JASSM e Tomahawk, ou os estoques deles, estão acabando. Isso é verdade, estamos trabalhando nisso. Mas veja, temos tantas outras armas que não há problema. Temos, dezenas de milhares de JADAMs e bombas de pequeno diâmetro, e por aí vai, essas armas podem ser lançadas. Mas eu me lembro de que, não muito tempo atrás, talvez 1 ou 2 anos, houve muitas reportagens dizendo que a razão pela qual você não vê mais JDAM sendo usados na Ucrânia é que os russos descobriram rapidamente como desviar os sistemas de orientação dos JDAMs, de modo que eles nunca atingiam o alvo. E me disseram, pelo menos, que essa tecnologia, essa inteligência, essas capacidades de guerra eletrônica foram compartilhadas pelos russos com os iranianos. Então, se agora vocês recorrerem muito aos JDAMs, talvez eles não atinjam os alvos. O que você sabe sobre isso? Você está 100% correto. Sabe, nós começou com o HIMARS. Sabe, nós fornecemos o sistema HIMARS. Nas primeiras vezes em que ele foi usado, em junho e julho de 2022, estávamos atingindo postos de comando. Quer dizer, aquilo, todo mundo dizia, isso é a melhor coisa desde o pão fatiado. Agora os russos vão perder a guerra. Bem, os russos fizeram algumas coisas. Mudaram sua abordagem. Disseram, bom, agora existe uma arma que pode atingir depósitos de munição. Então não vamos colocar um grande depósito de munição ali. Vamos dividir tudo e ser mais espertos na forma de fazer isso. Comando e controle. Em vez de um único posto de comando, dividiram isso. Criaram melhores capacidades de comunicação. E eles pegaram HIMARS, fizeram engenharia reversa dos componentes e disseram, nós damos conta disso. E agora eles começam a disparar HIMARS e eles erram o alvo. Ele é ligado ao GPS com sistema inercial. Então o GPS tem que dizer, você está aqui e o alvo está aqui. E aí quando você dispara, o sistema inercial vai te guiando até lá, mas continua recebendo atualizações do GPS. Bum, bum, para garantir que você está no lugar certo. Bum, 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 bum. E os russos basicamente interferiram no GPS e os HIMARS começaram a errar.
E então tudo passou a errar. Trouxemos Jodhadams, lançamos os Jodhadams. Eles nunca foram eficazes. Nunca fizeram o que queríamos que fizessem, porque erravam. Os russos não erravam só um pouco, erravam por muito. Os russos têm interferido pra caramba em todas as nossas coisas guiadas por satélite. Os GMERS, aquela coisa de pequeno diâmetro. Nada disso funciona. Nada. Então é por isso que a Starlink se tornou algo tão importante. This is why Starlink has become such an important thing. When I was in Russia in June, Quando estive na Rússia em junho, me reuni com 3 pessoas diferentes encarregadas de derrotar a Starlink. E todas me disseram, conseguimos. E eu perguntei, sério? Vocês resolveram isso? Eles disseram sim, temos 3 abordagens diferentes que podemos usar. Temos, sabe, uma coisa, temos uma segunda coisa, e a terceira se chama triturador. E basicamente eles sobem lá e, sabe, como a Starlink tem toda uma cadeia de satélites, eles simplesmente vão lá e trituram tudo. E acaba tudo. Mas isso é o fim do espaço. Todos aqueles destroços ficam lá em cima. E eles dizem, nós realmente não queremos fazer isso. Mas se nos obrigarem a fazer, nós faremos. Mas a outra alternativa é, o sujeito me mostrou. Provavelmente eu não deveria falar muito sobre isso, mas eles podem simplesmente desligar os terminais da Starlink. they can just shut down Starlink terminal. I mean, Starlink connected. They can pick a satellite, shut it down. Quero dizer, eles podem escolher um satélite e desligá-lo. E é isso que vocês estão vendo agora em toda a Ucrânia. A Starlink está saindo do ar. And we use Starlink. E nós usamos a Starlink. Nós também usamos a Starlink. O Lucas, que é a versão americana idiota do drone iraniano, é uma coisa guiada pela Starlink. Ele não funciona porque os ucranianos podem desligar a Starlink e interferir no sinal da Starlink. Nenhuma das nossas armas funciona. As pessoas precisam entender isso. Colocamos tanta ênfase na tecnologia que esquecemos o básico do combate. Nenhuma das nossas armas funciona. Agora temos que entrar no trabalho minucioso de nos aproximar do inimigo e destruí-lo com poder de fogo e manobra. Mas não sabemos mais fazer manobras. Por que não fazemos isso? But we don't know how to maneuver anymore because we don't do that. We do all Fazemos todo esse impasse. Explodimos eles com aviões. Poder aéreo, poder aéreo, poder aéreo. air power. And We're now, F-35 dominating the airspace. E agora, eles dominam o espaço aéreo. Quer dizer, esses são os melhores aviões do mundo, porra. Eles são invisíveis, certo? Invisíveis. Eles não voam lá porque seriam derrubados, porque não funcionam. Senhoras e senhores, nada do que compramos funciona do jeito que deveria funcionar. Nada do que compramos funciona. E quando o Irã acabou com a gente numa luta direta, isso deveria ser o maior alerta do mundo. It should be the biggest wake-up call in the world. it should be, but you see, Victoria Coates there, they're just no, listen, Deveria ser. Mas você vê ali o culto à vitória. Vamos simplesmente fazer mais do que estávamos fazendo. Exatamente as mesmas coisas. E isso, na minha opinião, só reforça o caminho para nossa derrota estratégica algum dia. Não um constrangimento, mas uma derrota completa, porque estamos nos preparando ainda mais para isso. Bom, escuta, eu agradeço muito por você ter participado hoje. Desculpe, mas vou ter que encerrar por aqui. Na verdade, tenho que estar em outro lugar daqui a pouquinho. Mas sou sempre muito grato por você vir e compartilhar informações aqui que simplesmente não estamos recebendo em nenhum outro lugar, além de uma perspectiva que é muito singular para você. Muito obrigado por participar hoje. is very unique to you. Thank you so much for coming on today. Obrigado, Pslot. And we will be back with you here in about an hour. E estaremos de volta aqui daqui a mais ou menos uma hora. Robert Barnes vai voltar, recém-saído do 1776 Law Center. Foi um evento muito bom. Ele tem ótimas coisas para compartilhar dos bastidores. E Stanislav Krapivnik acabou de voltar da linha de frente e vai nos contar um pouco sobre o que realmente está acontecendo lá, a realidade sem enrolação da linha de frente. Você verá isso às 3 da tarde de hoje, no Daniel Davis Deep Dive. Até lá. This afternoon on the Daniel Davis Deep Dive. We'll see you then.